Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais uma edição, a segunda de hoje do nosso giro de notícias, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Nesse vídeo a gente vai falar sobre mais alguns nomes, né, que estão sendo ventilados no Vasco, tanto para sair como para chegar. A gente vai esclarecer aqui algumas situações, né? O vídeo, a primeira edição, a gente também trouxe algumas informações desse tipo. E também vamos escutar aqui o vice-presidente do Vasco falando sobre a situação da ACAP, né? Que nesse momento é quem controla as ações da 777. O Vasco está aí numa arbitragem junto com a ACAP e o VP do Vasco explica essa situação e fala também sobre uma possível venda, né, do Vasco da Gama. Tudo isso depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito. Tamo junto? Somos mais de 220 mil vascaínos aqui no canal e a sua inscrição é muito importante. A vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da KTO, a KTO parceira aqui do canal Machão da Gama, e você pode dar os seus palpites lá na KTO, e se você utilizar o cupom MDG20, você ainda ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Hoje tem jogo pela Série B, o Ceará enfrenta a equipe do América Mineiro, né? E quem vencer, se o Ceará vencer hoje, entra no G4 da Série B. É um jogo interessante aí para dar um palpitezinho, beleza? Sempre com responsabilidade e lembrando que é só para maior de 18 anos. Tamo junto? KTO, parceira do canal Machão da Gama, link no QR Code, é só você apontar a câmera e ser direcionado. Bom, vou começar esse vídeo aqui falando sobre atacante, né? Porque hoje surgiu, né, a informação de que o atacante Aleph Manga, que estava no Curitiba, está no radar do Vasco da Gama. E a informação foi confirmada, inclusive, pelo staff do atleta, né, que o Vasco realmente procurou o Aleph Manga. O Vasco, uns meses atrás, também tinha sondado o Aleph Manga, mas naquele momento a situação não avançou. Agora o Aleph Manga está livre, né, no mercado e essa situação pode, enfim, acabar sendo facilitada, né? O Aleph Manga, que é um jogador até interessante, teve um problema pessoal, né, vamos dizer assim, mas que, enfim, manchou muito a carreira dele. Está de volta, voltou ao Curitiba, mas não vai permanecer no Coxa, está livre no mercado e desperta interesse em alguns clubes do futebol brasileiro. E dentre esses clubes estaria o Vasco da Gama interessado no atleta. A gente vai acompanhar essa situação, tendo mais informações a gente vai trazer aqui no canal. Uma outra informação sobre atacante, quem trouxe foi o jornalista Jorge Nicola, porque o nome do atacante Matias Vargas, de 27 anos, que atua no futebol chinês, chegou à mesa do Vasco nos últimos dias. Além do Vasco, o atleta tem sido oferecido para alguns clubes do futebol brasileiro e também da Turquia, onde ele teve destaque recentemente. O jogador já atuou pelo Vélez, pelo Espanhol, jogou na Turquia e atualmente está no futebol chinês. Matias Vargas, atacante argentino, é um bom atacante, mas eu acho que é uma situação um pouquinho mais difícil, né? Porque envolve uma grana que nesse momento eu acredito que o Vasco não tenha, né? Mas é para a gente ficar de olho também, porque se avançar ou se o Vasco, enfim, realmente avançar nessa situação, a gente traz aqui no canal. Mas no momento, o jogador foi oferecido ao Vasco e está sendo oferecido também a outros clubes, segundo a apuração do Jorge Nicola. Vamos falar sobre zaga agora. A informação é que Léo Pelé, informação do Bruno Murito, do GE, o zagueiro Léo Pelé esteve em negociações com o Santos no meio da última temporada. No entanto, as conversas não caminharam, né? O zagueiro segue sendo cobiçado pelo mercado de transferências e não possui permanência garantida no Vasco em 2025. Pelo contrário, a tendência, inclusive, é que o Léo Pelé não permaneça no Vasco na próxima temporada. Além do Santos, existe o boato que o Bahia também já buscou informações sobre o jogador e até o Palmeiras, através do Abel Ferreira, teria interesse na contratação do Léo Pelé. A tendência realmente é que o Léo Pelé não permaneça no Vasco para a próxima temporada. E já que estamos falando de zagueiro, um zagueiro ex-Vasco vai jogar o Campeonato Carioca pelo Boa Vista. Anderson Conceição
foi anunciado hoje pelo Boa Vista de Saquarema. Ele tem passagem pelo Vasco, né, em 2022, naquele time que garantiu o acesso, foi capitão, inclusive, do Vasco. Hoje ele está com 35 anos e vai reforçar o Boa Vista para o Campeonato Carioca e também para a Série D do Campeonato Brasileiro. Desejo aqui uma ótima passagem, né, pro Anderson Conceição lá no Boa Vista, que ele tenha muito sucesso. É um jogador que eu tenho bastante carinho, representou muito aqui a camisa do Vasco, a gente sabe as limitações técnicas, etc e tal, mas exerceu muito bem a liderança de capitão naquele time que recolocou o Vasco na elite do futebol brasileiro. Boa sorte ao Anderson Conceição. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, a gente vai escutar o vice-presidente jurídico do Vasco da Gama, o Felipe Carregal. Ele fala sobre a situação do Vasco com a ACAP e também uma possível venda da SAF do Vasco. Confira só. Sim, nós temos a intenção de vender para um novo investidor. Isso, inclusive, o presidente sempre se manifestou nesse sentido. Então, sim, nós temos a intenção de vender a participação da Vasco SAF para um novo investidor. Tá? Em relação a como está esse processo hoje ele está, assim, a gente já recebeu algumas sondagens, tá? Nada concreto, não existe uma proposta na mesa até o momento, tá? Mas sondagens sim existem algumas, tá? Isso faz parte do processo, isso é um processo que não pode ser feito de forma rápida, tá? Da sondagem até a concretização do negócio existe um oceano, tá? E a gente tem que navegar esse oceano de forma tranquila para que erros que foram cometidos no passado não sejam cometidos novamente, tá? E, Tônia, vou até pegar a sua pergunta aqui para fazer até um esclarecimento para o torcedor, acho que é importante isso, porque volta e meia surge na imprensa, está se vendendo para A, está se vendendo para B, Vasco recusou a proposta de C. Tônia, isso tudo é especulação, tá? O torcedor tem que entender que por trás dessas especulações existem interesses pessoais, tá? Quem fomenta isso tem algum interesse e, no final da história, esse tipo de especulação só prejudica o processo, só prejudica o Vasco. O Vasco contratou um escritório renomado em Brasília que está tocando esta parte, tá? Qualquer investidor que demonstrar interesse no Vasco, a porta de entrada é esse escritório. Tá? Ele foi contratado para isso, justamente para fazer uma triagem, para iniciar as negociações, tá? Para que no final desse processo seletivo o Vasco encontre o melhor investidor. E se o melhor investidor chegar amanhã, nós vamos vender para o investidor amanhã. Tá? Só que esse investidor, para ser um investidor do tamanho do Vasco, ele precisa passar por um processo seletivo bastante detalhado e isso exige tempo. Pergunta agora do Rodrigo Figueiredo. A ACAP pode vender a parte dela para alguma empresa sem comunicar ao Vasco? Rodrigo, não pode, ainda mais considerando que a ACAP é parte estranha na relação jurídica estabelecida entre 777 e Vasco. E aí, considerando ainda também que existe um tribunal arbitral já constituído, então qualquer operação que envolva a venda dessas ações necessariamente tem que passar por esse tribunal. Então tá aí, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!